Vamos falar do Enem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder fazer um vídeo que, apesar de eu não gostar tanto do estilo, mas que eu quero mais ajudar vocês a conseguirem entender um pouco mais sobre tema de Enem, eu vou falar aqui sobre alguns eixos temáticos, são especificamente 4, com 3 temas cada um. Então eu vou falar de 12 temas que podem cair ou no Enem oficial ou se não no Enem PPL. Por que eu não gosto desse tipo de vídeo? Porque tem muita gente que quer assistir esse tipo de vídeo e já quer ficar dominando o tema, ou senão ele estuda especificamente para um tipo de tema e aí ele não vai estudar mais nada para poder entender como que funciona uma argumentação. Eu quero que você entenda que para poder falar de tema é muito menos importante você saber aprofundadamente sobre um tema de redação do que de fato como que funciona a estrutura da redação do Enem e a sua argumentação. Para não deixar você no vácuo, achando que eu não vou te falar sobre nenhum tema, eu vou falar aqui sobre alguns temas, um eixo temático baseado nos últimos temas que caíram já do Enem oficial e do Enem PPL, mas também colocando sobre leis que foram aprovadas esse ano. Existe algo muito característico do Enem oficial e do Enem PPL, que são os eixos temáticos. Quais são eles? Eu fiz mais ou menos uma separação da minha opinião do que dá para poder separar da forma mais simples possível de todos os temas. Os temas seriam divididos praticamente entre saúde, meio ambiente, crianças e adolescentes e direitos negligenciados. Eu vou falar sobre cada um deles especificamente quando eu for falar mais para frente, mas também tem uma coisa muito interessante que é todos os temas estão relacionados com leis que são garantidas, mas que há uma certa negligência que ou o Estado não está garantindo essa lei efetivamente, ou se não, há uma parte da população que a lei não colou. Então você sempre vai ter que o tema ele não precisa de uma lei para ser criada, ele precisa que a lei seja efetivada, é uma coisa totalmente diferente. Então sabendo disso, a gente vai falar sobre o primeiro eixo temático, que são os temas a respeito de saúde. Pode parecer engraçado, mas o Enem oficial teve apenas um tema que a gente poderia realmente relacionar com a parte de saúde, que é quando a gente teve o tema associado com estigma associado a doenças mentais no Brasil. Só que quando a gente vai para o Enem PPL, nós já tivemos também sobre o papel da importância da mulher e o reconhecimento dela na ciência da saúde. Então, o que eu considero como uma parte importante da área de saúde é que a gente tem, ou se não um desrespeito por parte da saúde, mas também a gente tem uma falta de financiamento quando a gente vai falar da parte da saúde. Eu acho que, inclusive, alguns temas que estão relacionados com leis que foram aprovadas esse ano, e que também eu vejo que a maioria dos professores ou comenta ou não comenta, seria um que poderia ser relacionado primeiro com a doação de órgãos. É algo que a gente vai ver nas leis que foram aprovadas esse ano, que lógico, tem alguns que são especificamente, como por exemplo o de medula óssea. Então a gente vai ter que, geralmente esses temas relacionados com saúde, eles têm que, ou se não, a gente tem que há um problema da população acreditar nos modos de saúde, ou se não, há o governo que ele não dá o financiamento correto para esse tipo de tema. Eu não recomendo que você saiba sobre repertórios específicos ou informações específicas, porque muito provavelmente você vai ter informação nos textos motivadores o suficiente sobre dados, estatísticas ou problemas relacionados com o tema, como por exemplo, um que eu acho que também poderia cair, que é violência contra o trabalhador da área de saúde. Lembrando que violência não precisa ser apenas física, ela também pode ser verbal e ela pode ser moral. Então a gente tem também que esse tipo de tema poderia ter uma primeira explicação sobre quais são os diferentes tipos de violências que são realizadas com pessoas da área de saúde, tanto médicos quanto enfermeiros. Isso é uma coisa muito importante da gente poder lembrar, porque a gente fica pensando às vezes com área de saúde, a gente só pensa em médico, mas também a gente esquece de enfermeiro. E eu acho que, por fim, um último tema também que a gente poderia ter é o do violência obstétrica. Então, para poder mesmo facilitar, contra a violência contra gestantes. Então a gente tem a mesma coisa, que tem tanto a violência que pode ser mental, verbal e também física. Então a gente tem todos esses tipos de violência e, logicamente, uma coisa que o Enem sempre faz é: você não sabe o que é violência obstétrica? Tudo bem, o primeiro texto motivador vai te explicar o que é violência obstétrica. Você não sabe o que é doação de órgãos? O primeiro texto motivador vai te explicar isso e como funciona a doação de órgãos. Você não sabe o que é violência contra o trabalhador na área de saúde? Você vai saber principalmente quais são as violências mais comuns ou o que caracteriza a violência contra esse pessoal da saúde no primeiro texto motivador. O segundo eixo é o sobre respeito ao meio ambiente, ou senão que a gente poderia ter como forma mais geral o do meio ambiente. Eu acho que esses temas são meio complicados porque muitos professores falam da visão mais óbvia de todas, que é, mesmo que toda a população
economize água, toda a população economize eletricidade, não faça desmatamento, a gente faça tudo, ainda assim não vai ter como a gente recuperar o meio ambiente. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que as grandes empresas são as mais culpadas por ter esse problema de a gente poder restaurar o nosso meio ambiente. Então eu acho que o Enem, em vez de ir para temas que poderiam ser muito mais gerais e poderiam falar de tipo aquecimento global, ou se não poderia falar também até mesmo do buraco da camada de ozônio, eu acho que eles vão para temas que não só as grandes empresas têm uma parcela de culpa, mas também que a população possa ajudar nesse tipo de problema. Como por exemplo, o primeiro deles que é o lixo eletrônico. Eu acho que o problema não está apenas nas empresas que fazem lixo eletrônico, que não tem nem como você reutilizar e também você não tem nem como você enviar para a fábrica, mas também de que as pessoas não são responsáveis em descartar esse lixo e muito menos o governo sabe o que fazer com esse lixo. Como por exemplo, o governo poderia simplesmente fazer leis de padronização, como aconteceu com o caso do iPhone, que fazia um cabo específico e agora é obrigado a fazer o cabo USB-C para que o lixo eletrônico seja mais fácil de ou poder ser reciclado, reutilizado ou até mesmo reduzido. Temos outro tema que é o reaproveitamento de água. Mais uma vez, como eu falei também nesse tema, é problemático quando a gente aponta apenas para as grandes empresas. Se a gente fala de reaproveitamento de água, podemos falar não só de casas, como também de comércios. Então a gente pensar, por que a gente tem um problema de reaproveitamento de água? Será que são leis muito punitivas? Será que a gente tem uma burocracia muito grande de fazer? Será que o acesso a esse tipo de informação é tão fácil? Será que a gente poderia utilizar cisternas com tanta facilidade? Ou até mesmo o problema da fiscalização. Será que a fiscalização é eficiente para poder ver quem está fazendo reaproveitamento de água? A gente tem educação e benefício com isso? Eu acho que a gente poderia colocar isso tanto nas grandes empresas como no agronegócio, mas pensando mais uma vez, esse tipo de tema de meio ambiente, ele não tenta culpar grandes empresas e grandes setores. Eu acho que o Enem vai mais pelo caminho de que a população também tem parte disso e que o governo, que deveria garantir um direito, não o está garantido. Como, por exemplo, recuperação ambiental. Eu acho que também existe um problema de reflorestamento, de tornar o ambiente melhor, de tornar o ar menos poluído, de tornar com que as águas estejam mais limpas, inclusive, para que a gente pense o que está faltando para, em vez de a gente poluir menos, a gente recupere o estado anterior do que temos do meio ambiente. Então eu acho que esses são tipos de temas que não estão ligados apenas com as grandes empresas. Se a gente for pensar também, é muito comum que pessoas joguem lixo na rua com a mentalidade de que, não, se eu não jogar o lixo na rua, não vai ter trabalho para a pessoa ir limpar. Ou que as pessoas joguem coisas no rio, porque o rio ele vai limpar e não tem mais esse problema. Tá, a gente precisa pensar que, será que está faltando informação, mudança de cultura, fiscalização, tá faltando multa, punição? O terceiro eixo temático que eu não gosto tanto como as pessoas fazem, porque eu vou explicar, que é o de crianças e de adolescentes. Por que eu não gosto? Porque são temas que geralmente mexem com o pessoal das pessoas. Então aí fica aquela coisa de moralismo, religião, de valores pessoais. E aí esse que é o problema. Em vez de a gente conseguir pensar racionalmente a respeito desses temas, a gente leva pelo pessoal ou de experiências passadas. Eu acredito que esses tipos de tema, assim como temas que a gente tem sobre grupos sociais e grupos étnicos, é mais fácil para poder a gente argumentar. Eu acho que esses tipos de tema também puxam muito para o nosso lado, porque a gente talvez tenha uma pessoa da nossa família que passou por esse tipo de situação. Por exemplo, o primeiro tema que eu poderia falar, que é o de cirurgias plásticas em adolescente. O Brasil está vivendo uma alta de que é o país que mais tem cirurgia plástica em adolescente. Vale lembrar, esse texto motivador número 1 que seria apresentado desse tema seria o de cirurgias plásticas em adolescentes. O que define cirurgia plástica? E não uma cirurgia como, por exemplo, de retirar amígdalas ou de, por exemplo, você ter uma esofagite. Não é de cirurgias que, por exemplo, é mais benéfico você fazer do que é uma coisa estética. Então é isso que eu quero que você preste atenção. Esse tipo de tema, ele vai mais relacionado para convívio, para valores, inclusive para imposições sociais. Eu acho que ele é um pouquinho diferente, por exemplo, do tema de alienação parental, que é de quando a gente tem que uma das partes da família, ou se não, um dos lados da família, está fazendo com que você esteja alienado, ou seja, afastado dos seus pais, com a ideia de que ele é um inimigo, que ele não te quer, que geralmente é muito comum que a gente tenha com o lado materno fazendo contra o lado paterno.
mas a gente não pode ser inocente e achar que o lado paterno também não faça com o lado materno. Eu acho que um dos temas mais importantes que poderia até ser colocado como isso, que vai um pouquinho para o tema também de ensino, que é da gente falar da evasão escolar. É lógico que a evasão escolar dá para poder falar também até de adultos, mas eu acho que o de crianças e adolescentes pode ser muito mais problemático, porque é o que a gente tem que é obrigatório no Brasil, essa garantia de que as crianças estejam nas escolas. E aí a gente tem o problema do espectro de definições, o que é evasão escolar, o que é falta de atendimento às aulas, que isso vai ser explicado no texto motivador número 1. Você não sabe os números que a gente tem de alienação parental, ou de que você também tem do outro tema que eu havia falado para você, que é a parte que a gente vai ter de cirurgias plásticas. Tudo isso vai ter muito provavelmente nos textos motivadores. Aqui eu tô te falando de temas gerais para você poder ter uma noção de como que você constrói teses, que é por que que o governo, mesmo sabendo desse problema, ainda continua existindo esse problema? Ou por que que a população, mesmo sabendo dos problemas desse tema, continua sendo negligente em participar ativamente? Então, não fica neurótico com repertório específico, eu acho isso muito problemático. Aqui os temas, inclusive, eles podem ser modificados para outros tipos de temas parecidos. Então pensa mais em como você argumentaria do que você ter repertório específico, porque repertório, muito provavelmente, quando você estiver fazendo as questões do Enem, você vai lembrar de algum, e também quando você estiver lendo os seus motivadores, vai ter outros para você poder fazer algum paralelo de algum repertório que você também lembra. E por fim, o último eixo temático, que é o de direitos negligenciados. Como eu falei, é muito difícil um tema do Enem não tratar de uma lei que já foi garantida. Se não é uma lei específica para o tema, como por exemplo, a gente pega no Enem PPL, se a gente vai ver os últimos temas do Enem PPL, a gente percebe que não há realmente um tema específico para uma lei que fala de medidas para o enfrentamento e reconhecimento da segurança alimentar no Brasil, ou de reconhecimento da contribuição das mulheres à ciência da saúde do Brasil, ou sobre a falta de empatia nas relações sociais do Brasil. O problema é, a gente tem uma lei que garante, que é uma das leis fundamentais, tanto da Constituição de 88 quanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é todo mundo vai ser respeitado. Sabe aquelas regras de maternal? Não pode xingar o coleguinha, não pode bater, não pode falar que vai matar. Essas regras de maternal que a gente tem simplesmente para a Constituição de 88. Então o que está faltando é essa lei ser garantida. O Brasil tem muita lei. Cara, se vocês forem ver depois o que eu deixei no link aqui embaixo do vídeo sobre as leis que foram aprovadas em 2023, você vai ver que tem muita lei. Isso é uma coisa muito positiva do Brasil, que é a gente ter essa maleabilidade de aprovação de leis, porque a gente não fica retrógrado, a gente não fica atrasado. Então isso é uma coisa boa do nosso país. Então o que a gente poderia ter de leis que poderiam encaixar com esse tipo de pensamento? O primeiro deles, sobre violência doméstica. Tá, todo mundo sabe que não pode bater nos coleguinhas, regra de maternal. Mas por que a gente ainda tem violência doméstica acontecendo? Será que a gente tem violência doméstica apenas com mulher? Porque perceba que eu não falei violência doméstica apenas a mulher. E também a violência doméstica que pode acontecer com o homem, que pode acontecer com os filhos. E outra, assim como eu falei também nos outros temas, violência não é só física, ela também pode ser moral e também ela pode ser verbal e inclusive nesse caso ela pode também ser sexual. Então o que a gente tem? É o governo garantindo, as pessoas não conseguem identificar o que é violência doméstica ou não sabem como proceder. Ou também, inclusive, os profissionais da área. Será que eles são bem capacitados para poder ajudar nesse tipo de tema? Vamos também ter um outro tema que é o respeito às culturas de matriz africana. Então a gente tem um grande problema que não só as religiões, mas também a gente pode ter a literatura e a música de matriz africana que é desrespeitada. E aí a gente vai por vários tantos pontos. Se a gente tem o respeito dessas culturas que vêm de outros países, como por exemplo países europeus, ou se não que a gente tem do que tem no Brasil, por que a gente ainda tem essa dificuldade de respeito às culturas de matriz africana? Eu acho que isso inclusive pode ser mais especificado, por exemplo, falando de religião. Eu não sei se religião seria exatamente. Por quê? Porque a gente já teve o tema do Enem, que foi especificamente o tema de 2016, que foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, que já caiu um tema que a gente poderia, inclusive, incluir as religiões de matriz africana. Mas está acontecendo uma coisa que a gente pode talvez perceber que o Enem ele está meio que reciclando e reutilizando as ideias de antigos temas. Por que eu tô falando isso? Quando a gente pega o Enem PPL, a gente vê que quando a gente tem 2022, que é o Medidas para o Enfrentamento da Recorrência da Insegurança Alimentar no Brasil, caiu um tema muito parecido com esse, que era que a gente tinha sobre 2016, de alternativas para a diminuição do desperdício de alimento no Brasil, que fazem com que a gente tenha que, beleza, a gente tem um tema
bem parecido, só que muda algumas palavras específicas. Então aqui eu tô falando para vocês de vários temas que a gente pode mudar o escopo ou a parte principal do tema. Por exemplo, eu falei para vocês sobre doação de órgãos. Pode ser que a gente tenha doação de sangue. Isso não faz a menor diferença. A gente tem ainda o mesmo escopo. A gente tem violência contra o trabalhador da área de saúde. Poderíamos ter violência contra enfermeiros, violência com médicos. A gente poderia, inclusive, ter também com a parte que a gente tem o negacionismo científico. Também tem a antivacina. Como, por exemplo, violência obstétrica. Poderíamos ter também a respeito de violência verbal obstétrica, violência mental, violência sexual. A gente poderia ter vários outros tipos de temas parecidos. Temos o lixo eletrônico. Poderia ser apenas o descarte irregular de lixo eletrônico. Poderia ser também o que a gente tem da reciclagem de lixo eletrônico. Temos o reaproveitamento da água. Temos a parte que poderíamos falar de desperdício de água. Se a gente tem a recuperação ambiental, poderíamos falar da falta de reutilização, reciclagem ou campanhas de reciclagem. Temos a parte de cirurgias plásticas em crianças e adolescentes do Brasil. A gente poderia falar também de cirurgias plásticas que poderiam ser em adultos. A gente poderia falar de uma forma mais geral em vez de uma forma mais específica. Se a gente tem alienação parental, podemos também falar de negligência parental ou, se não, do abandono de pais ou de crianças que não são reconhecidas pelos próprios filhos ou de filhos que não têm os pais nem mesmo registrados na certidão de nascimento. E aí fica esse problema. Quando eu estou falando desses temas, eu quero que vocês entendam que os temas eles podem ser ou totalmente especificados ou eles podem ser generalizados. Eles nunca são exatamente o que eu tô falando, porque eu tô querendo dar mais ideias pra você de tema do que falar, esse tema específico vai cair. Por exemplo, violência doméstica. Violência doméstica poderia ser tanto violência doméstica sexual, poderia ser violência doméstica contra mulheres, violência doméstica contra homens, contra crianças. Se a gente tá falando da cultura de matriz africana, poderia ser da parte de literatura, de música, de religião. E por fim, o último que eu tenho, que é a proteção trabalhista aos esportistas ou aos atletas. É uma coisa muito normal que a gente entenda que sim, muitos atletas ganham muito dinheiro. Mas você já parou para pensar, por exemplo, a questão da aposentadoria? Será que eles têm um plano de aposentadoria? Será que eles conseguem ter algum tipo de trabalho? Por exemplo, jogadores de futebol que chegam nos 40 anos, não tem mais o que fazer. O que eles vão fazer? Eles vão virar técnico? Eles vão virar comentarista da ESPN? Será que eles vão ter trabalho? Será que tem trabalho para todo mundo conseguir quando é atleta? Pô, para pensar que a gente teve nas últimas Olimpíadas, a maioria das pessoas indo sem patrocínio nenhum. Olha que vergonha que a gente tem isso de, tipo, as pessoas trabalham por conta própria de não ter recebido nenhum tipo de patrocínio. Só que aí a gente tem que perceber também, será que isso também é um problema de que o governo não ajuda com esse tipo de financiamento? Será que as empresas não estão interessadas nisso? O que a gente tem como problemática quando a gente fala desse tema? Então, só para você poder entender, eu estou falando aqui sobre sugestões de temas do que a gente viu já dos últimos anos a respeito do Enem, do que caiu tanto no Enem oficial, no Enem PPL, mas também com uma pegada de que a gente poderia ter de temas reciclados do que já caiu dos últimos anos do Enem oficial e do Enem PPL. Como eu falei para você, todos esses temas têm leis que foram aprovadas esse ano. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link para você poder dar um acesso às leis aprovadas de 2023, ou inclusive você pode também acessar esse código QR para poder ver essas leis aprovadas e inclusive ver outras leis que também foram aprovadas em 2023, que vai que caiu alguma coisa que eu não vi, que poderia ser um tema e você poderia já estar pensando em algum tipo de repertório para poder utilizar. E assim como eu falei para você, toda vez que um tema ele é explicado, ele vai ser no texto motivador número 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar também um outro link aqui embaixo do vídeo com também esse código QR para você poder fazer o quê? Para você poder ver um texto que explicaria de forma crucial para você poder entender o cenário geral desses tipos de tema, com também esse código QR para você poder acessar. Então eu estou deixando aqui tanto os temas para você poder entender, mas também para poder você conseguir ler um pouco do que seria um texto motivador número 1 aceitável para esses tipos de tema. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então tem aqui 12 temas com 4 eixos temáticos e também com que nenhum deles eu tô achando que vai ser o tema. Eu sou péssimo para acertar tema. Aqui eu tô dando ideias de eixos temáticos para você poder fazer. Tem uma coisa que aconteceu também já comigo dos últimos anos, que é, quando caiu aquele tema de saúde, que inclusive é uma coisa que eu tô deixando como eixo aqui, eu já falei para meus alunos, saúde nunca caiu no tema do Enem. O que aconteceu? Caiu não somente um tema de saúde em 2020, como depois caiu em 2021 no Enem PPL. Então assim, eu sou péssimo para poder adivinhar de tema. Inclusive quando eu falo que não acontece, aí vai lá e acontece. Então não vai muito na minha, estuda. Eu quero inclusive que você fale para mim o que você acha que vai ser comentário aqui. O que você pode achar que vai ser o tema do Enem,
ou do Enem PPL, eu quero saber do que vocês estão achando. Inclusive, você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que queria saber do Enem ou do Enem PPL? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Eu acho que é tão importante você poder saber dos últimos temas que caíram do Enem, que eu tenho uma playlist toda que eu falo dos temas tanto do Enem quanto do Enem PPL, mas caso você ficou curioso por que eu dou tanta importância para essa parte do texto motivador número 1, eu tenho um vídeo específico falando por que o texto motivador número 1 é tão importante para você poder entender um tema, sendo que o tema você já ouviu falar ou você nunca ouviu falar. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!